Boa noite a todos que estão nos assistindo através do Facebook e logo depois do término da nossa palestra da noite de hoje, colocaremos em outras redes sociais. E para iniciarmos, vou chamar a nossa irmã Elizabeth, que vai fazer a prece que dá início à reunião da noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos quietar os nossos corações, fazer um pouco de silêncio. Vamos entrar realmente para o nosso interior. Vamos buscar a essência desse Deus de bondade que enviou o Mestre Jesus. Mestre Jesus, na certeza de que estás aqui presente conosco, na certeza de que estamos na sua presença, ó Mestre, queremos te agradecer por tudo aquilo que percorremos e que por hoje aqui estamos. Na verdade, diante de tantos os desafios, só temos a te agradecer, ó Mestre. Te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo amor que nos é dado todos os dias e te agradecer, sobretudo, pela sua misericórdia que nos alcança todos os instantes da nossa vida. E te agradecer, Mestre Jesus, a ti e a espiritualidade amiga que assiste a essa casa. Que o teu amor, ó Pai, que o teu amor infinito continue a nos conduzir, a nos proteger, a nos guiar. Que o teu amor nos encoraje, para que jamais possamos nos perder pelos caminhos. Para darmos continuidade, Karine vai fazer o exórdio da noite de hoje. Boa noite a todos. Estamos no ápice da transição planetária, já em vias dos desfechos maiores do projeto da redenção humana. Daí porque, dos desafios que ora somos chamados a vencer, a escolha entre o bem e o mal. A lei do progresso não nos isenta da responsabilidade de profunda reformulação de nossos valores internos, induzindo-nos, inclusive, ao depósito do tijolo na construção do novo mundo que vem perto. Confiemos, Jesus está no leme da nau terrena. A noite de hoje a palestra vai ficar a cargo de Vitor Dutra, um trabalhador da casa e que com muito orgulho vamos ter hoje, nessa noite, a primeira de tantas outras palestras desse ano. Que Deus nos abençoe, que Jesus e os bons espíritos o inspire e traga palavras confortadoras para todos nós. Boa noite. Hello para Tom. Ele, pronto, ele mesmo, você. Não, aqui, ó. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nessa primeira exposição do ano. E, como vocês sabem, as leituras iniciais aqui não são feitas de forma selecionada por nós, é feito a esmo. Então acho que casou muito bem, porque nós hoje vamos dar continuidade exatamente ao nosso estudo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo.
E nós hoje vamos entrar exatamente no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. E para nós podermos entender um pouco melhor essa estrutura dessa passagem, nós vamos de novo recorrer a uma parábola de Jesus. Mas nós vamos só relembrar aqui rapidamente. Allan Kardec, no capítulo 2, ele abre o capítulo com 3 versículos aqui de João, do capítulo 18, que diz assim, exatamente naquele momento em que Jesus está de frente a Pilatos. Né? Então, ele diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vejamos, essa é uma passagem muito significativa, porque nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes aqui. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, é bom que nós prestemos atenção ao que ele diz no final. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Isso faz muita diferença. Jesus não disse que o reino dele nunca será aqui. Então nós temos que pensar no contexto em que ele nos falava. Então, ele nos falava que para aquela humanidade, que somos nós ainda, o reino de Deus ainda não é dele. Então, isso aqui é algo muito importante para nós pensarmos, que Jesus aqui não nos deixou órfãos, não nos deserdou, como se fala. Ele não disse, esse reino nunca será aqui. Ele disse que esse reino ainda não é aqui. Porque se fosse, porque nós temos que pensar numa coisa. Jesus, quando desceu a carne, com certeza sabia que a maior probabilidade era de quê? Era de ser assassinado de alguma maneira. Mas probabilidades não são a ação final, não são as ações finais. Então, se eu tenho 1% de chance de cura, esse 1% ele é sim viável, ele pode acontecer. Então, será que não poderia ter acontecido de nós termos nos comportado de forma diferente? Logicamente que Jesus, sendo Espírito puro, ele sabia qual seria a maior tendência, mas não existe ponto final. Nós estamos falando aqui de probabilidades. Então, com certeza, se houvesse tido por parte nossa uma postura diferente, com certeza, imaginemos que se Jesus fez o que fez em 3 anos, 3 anos de apostolado propriamente dito, imagine o que não teria feito se tivesse passado, por exemplo, 3 anos a mais. Não vou nem colocar 30 anos, 3 anos a mais. O que é que ele não teria feito? Então, para que nós possamos entender essa questão do meu reino ainda não é deste mundo, nós selecionamos aqui, nós não vamos nos debruçar nessa passagem para falar dela. Nós vamos para uma parábola de Jesus, que é exatamente uma das parábolas que fala sobre o reino, para que nós possamos entender isso aqui melhor, de forma mais clara. E a parábola que nós escolhemos para hoje é uma parábola também muito conhecida, que é a parábola do semeador. Essa é uma parábola muito rica e cheia de detalhes. Essa parábola nós podemos encontrar no capítulo 13 de Mateus, que na verdade o capítulo 13 é basicamente as principais parábolas de Jesus. E lá no capítulo 13, vamos só relembrar aqui a parábola e a gente vai falando ponto a ponto. Ele diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou. Imediatamente, por não haver profundidade de terra.
Raiando o sol, foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola ela é tão importante que ela é uma das poucas que Jesus explica. Ela e a do joio e do trigo. Jesus explica essa parábola. Por que nós escolhemos essa parábola? Como é que nós começamos? Como é que ele começa? Eis que o semeador saiu a semear. Vamos tentar aqui olhar de duas maneiras. Vamos olhar tanto a questão do solo, quanto a questão do semeador. Porque às vezes quando nós estamos falando sobre essa parábola, normalmente nós pegamos o semeador como Jesus, que de fato é. Mas nós precisamos nos colocar na nossa posição de quê? De responsabilidade com nós mesmos. Nós também somos semeadores, em menor grau, logicamente. Mas nós também somos semeadores. Então, na hora que ele fala assim, eis que o semeador saiu a semear. Isso já é muito importante porque, primeiro, para eu semear, eu preciso ter o quê? Ter sementes. Vamos entender aqui as sementes como o quê? Como virtudes. Nós não precisamos ser perfeitos para semear. Porque se fosse assim, nós nem estaríamos aqui para começar essa conversa. Se nós formos esperar, eu vou esperar estar pronto para começar a fazer alguma coisa. Nós nunca vamos fazer. Se nós ouvirmos coisas assim, de um espírito que fez grandes trabalhos, como o próprio Chico, e ele nos diz, se eu fosse esperar para estar pronto para fazer alguma coisa, eu não tinha feito nada, não teria começado nunca. Então, quando ele nos fala, o semeador saiu a semear, aqui ele está nos dando um ensinamento muito importante. Eu preciso ter proatividade, eu preciso tomar a iniciativa. Ele saiu, ele não esperou chegar um decreto e dizer assim, você tem que semear. Ele não esperou chegar um ofício, você tem que semear em um terreno tal. Não, ele saiu a semear. Por que ele saiu a semear? Porque ele já era um semeador. Ou seja, já tinha a ferramenta, ele já tinha a semente dentro de si. Por isso que ele saiu a semear. Porque isso é o trabalho no bem. Quando nós estamos trabalhando no bem, não importa quem precisa. Se nós já temos condições de fazê-lo, nós simplesmente fazemos e pronto. Nós não esperamos ninguém vir até nós para perguntar se precisa de ajuda. Porque quem já se porta como semeador, ele começa a observar quem precisa de ajuda. E às vezes nós vemos irmãos que precisam de ajuda, só que eles não têm força sequer para isso, para pedir a ajuda. Então não é que nós sejamos bonzinhos ou que nós estamos fazendo pura e simples caridade, é uma obrigação. Porque se eu já tenho essa consciência hoje, é porque alguém fez por mim quando eu não podia pedir ajuda. Quando eu não podia pedir ajuda, alguém pediu por mim. Alguém simplesmente fez. Quem foi que pediu ajuda a Jesus para ele descer e vir nos ajudar? Será que alguém foi lá e... Imaginemos isso. Jesus saiu de uma instância que nós sequer podemos imaginar. Talvez os espíritos mais puros que habitam o plano espiritual desse planeta talvez não tenham noção do que seja a morada de Jesus. Então imaginemos o que não foi feito para ele sair lá e vir aqui. Porque nós temos que dar muito valor a esses 3 anos de Evangelho. Porque Jesus, em 3 anos, ele sintetizou as leis do universo. 3 anos não são leis para a Terra, são leis do universo. Não é lei para nós terráqueos, é lei do universo. Então, o amor ao próximo aqui é o mesmo amor ao próximo do outro lado da galáxia. Então, quem já é semeador, ele simplesmente sai. É aquela coisa, quando eu quero fazer o bem, eu simplesmente faço, porque não tenho dúvida, principalmente no mundo em que nós estamos ainda. Se eu quiser ajudar, eu vou encontrar quem precisa de ajuda. Basta eu querer. Quando eu quiser, eu vou me defrontar com muito no meio do caminho. Acontece que a maioria de nós caminha cego ao que tem em volta.
caminha cego, supervalorizando o quê? Os próprios problemas. Tanto é que Allan Kardec, nesse capítulo 2, ele fala sobre o ponto de vista, na questão do reino. Como assim ponto de vista? Se eu tomar minha vida, meus problemas, como ponto de vista terreno, de uma encarnação de 70, 80, 90 anos, claro que meus problemas vão ser maior do que tudo. Ninguém está aqui porque é muito importante que nós entendamos que ser espírita não é sofrer sorrindo, não é gostar de sofrer. É sofrer consciente porque sofre. Consciente, não é satisfeito, é consciente. Que ninguém por aquilo pelo motivo X. Então, a grande diferença aqui é nós termos a consciência, o porquê. Porque é muito mais fácil resolver um problema quando se sabe a origem dele. Então, o ponto de vista, onde é que nós estamos? Eu estou me colocando como um corpo de carne que dura algumas décadas ou um espírito que nunca morre? Sem querer fazer menosprezo à dor de ninguém. Mas até, entre aspas, a perda, como nós costumamos falar, a perda de um ente querido, não é algo muito grande quando nós pensamos dessa maneira. Porque a partir desse ponto nós vamos ver que não é perda, não até logo. E a doutrina espírita nos ajuda a dizer que não é a idade que vai dizer quando você vai, é a necessidade. Então não é porque eu tenho um filho que desencarnou com 10 anos de idade, mas eu tenho um tio que está com 80 e ainda está encarnado. Não tem a ver com a idade, tem a ver com a necessidade. Se nós olharmos para isso, com quem nunca ouviu isso? Ah, mas tinha tanta coisa pela frente. Quando nós vemos jovens desencarnarem, não é assim? Tinha tanta coisa pela frente. Quem somos nós para dizer que ele tinha tanta coisa pela frente? Quem é que sabe desse futuro? Possivelmente, em gerações próximas, sim, a longevidade vai ser natural porque nós já estaremos num planeta com espíritos mais equilibrados. Então não vai haver essa necessidade tão grande de expiação ferrenha. Mas agora, o Espiritismo nos ensina, não é adeus, é até logo. É até logo. Isso significa que nós não vamos sentir? Claro que vamos. Quantas pessoas não estão chorando agora? Perdas de entes que foram pela Covid. Quantos? Nós, quando vimos para cá agora há pouco, parávamos no semáforo, sempre vai ter, com ou sem Covid, com qualquer coisa, sempre vai ter o quê? Pedintes. Aquele pessoal que fica limpando para-brisa, que está ali exposto. E não pega. Nós estamos aqui dizendo que era para nós nos expor? Não. Para nós entendermos o que é a misericórdia. Aquelas pessoas já passam pela aprovação delas. Não estou dizendo que pessoas moradoras de rua não tenham. Possivelmente morreram muitos, ninguém nem sequer deu o trabalho de saber por quê. Mas a questão aqui é o seguinte: como eu estou me comportando diante desse mundo? Porque isso que nós estamos vivendo agora, isso não é o ponto final. Isso é um caminho. Nós estamos começando a chegar no ponto agudo dessa transição. Essa semeadura aqui, ela não começou hoje, não começou com o Espiritismo, não começou nem com Jesus, para falar a verdade. Essa semeadura começou desde muito tempo. Jesus nos conduz esse barco, sempre nos trouxe emissários. Se foi mal interpretado, não é a mensagem que está errada, somos nós os intérpretes. Porque, principalmente focando aqui em Jesus, a mensagem de Jesus não é a cruz. A única coisa que a cruz nos dá de mensagem, a única coisa útil que a cruz nos dá de mensagem é exatamente os braços abertos. Para dizer assim, eu sempre estarei aqui, para o bom ou para o mal. A única coisa que a cruz nos dá. Mas a mensagem de Jesus, a verdadeira mensagem, é o antes da cruz e principalmente o depois da cruz. Quando ele vem e volta em espírito e diz, aquilo que ficou lá pregado é o transitório, isso é o real. Então a grande mensagem não é a cruz propriamente dita. Como nós escutamos muito, o crucificado, o crucificado, nem teve capacidade de se salvar. Jesus não precisava se salvar. A mensagem foi clara. Ele veio trazer a mensagem da o quê? Da eternidade. Então, Jesus é o grande semeador? Mas não é o único.
Não é o único, porque mesmo Jesus, Espírito puro, não comanda isso aqui sozinho. Ele tem os seus trabalhadores, também espíritos elevados. Então, isso é como uma empresa, isso é uma hierarquia. Existe alguém que já tem capacidade de administrar o grande todo, mas tem as administrações menores. E nós temos essa responsabilidade, principalmente depois que nós conhecemos essa mensagem. O mínimo que eu conheço sobre o Evangelho, o mínimo que já me toca, já me dá a responsabilidade de ser uma carta viva disso. Porque a semeadura aqui não é o que eu estou fazendo aqui, falando para vocês. Isso aqui é a porcentagem mínima. A grande semeadura que nós fazemos é no dia a dia. É na paciência, é na renúncia, é na abnegação, é na humildade de entender que nem tudo que eu quero eu preciso, é na humildade de entender que há coisas que estão fora das minhas possibilidades, é a coragem de entender que existem coisas que eu não posso mudar, que eu preciso viver. Então isso é semear, isso é o que Paulo dizia, seja a carta viva do Evangelho, porque pessoas que falam, nós temos em todos os segmentos religiosos. Isso não importa. E é importante, mas isso não é o principal. Porque se locais, se prédios religiosos convertessem, nós nem estaríamos mais aqui, que sempre existiram. Então é aquela coisa, a mensagem de Jesus tem que sair por essas portas, não embaixo do meu braço, mas dentro do meu coração. Eu tenho que entrar aqui ou em qualquer outro lugar e sair com o meu coração alimentado com a mensagem do amor e usá-la lá fora, principalmente. Porque ser cristão em templos cristãos, isso é muito simples. Isso é muito simples. Ser bom com quem é bom comigo, isso é muito fácil. Ser cordial com quem me respeita, isso é muito fácil. Difícil é calar diante de um insulto que você sabe que não merecia. Então quer dizer que eu vou me portar como um saco de pancada. Não. Mas se eu já tenho a consciência de que aquela pessoa está menos esclarecida do que eu, não que eu seja melhor, por que eu vou bater de frente? Por que eu vou gastar minhas energias com isso? Então eles falam, saiu a semear. Isso por si só já dava todo um tempo de conversa. Saiu a semear. Quanto tempo nós escutamos a palavra de Jesus e ainda não saímos? E quantas pessoas, sem sair, semeiam? Sem sair do canto, são semeadores muito melhores do que nós que fazemos, entregamos isso, damos aquilo, fazemos palestras, damos passe. Quantas pessoas semeiam muito mais do que nós? Porque não é simplesmente o ato mecânico de fazer as coisas. É como meu coração, meu espírito está naquele momento. Então ele diz, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Olha que interessante, se nós pensarmos na estrada, ainda que seja estrada de terra, a beira do caminho normalmente é a parte mais rígida. É quando você abre uma via para passar alguma coisa, normalmente a beira do caminho ali é aquela parte onde você não tem um solo para plantar muita coisa. Mas é interessante nós pensarmos aqui que, quantos de nós só fornece a mão amiga para aquele que nós achamos que vai entender? Às vezes nós dizemos, não vou fazer nada não porque ele não vai entender mesmo, não vai servir de nada. Quem é que tem essa autoridade para dizer que não vai servir de nada? Porque se fosse assim, Jesus não teria nem vindo. Porque se for nos comparar a Jesus, perfeitos analfabetos somos. Então quem sou eu para dizer que o coração tal não tem capacidade de entender? Então aqui nós temos outra lição. Aquele que semeia, ou seja, aquele que frutifica o amor que já tem, ele não escolhe. Ele joga em todos os solos, não porque ele é bonzinho, não porque está sobrando, mas porque ele tem consciência, porque não existe solo impenetrável. Coloquemos isso na cabeça, não existe solo impenetrável. Não existe coração que seja duro o suficiente que passe a eternidade. A eternidade no mal. Não existe isso. Não existe absolutamente nada que empane a luz. Nada, absolutamente nada.
Eu posso ser que eu tenha a teimosia de querer passar mais tempo ali, mas nada, absolutamente nada apaga uma luz, porque a própria sombra só existe por conta da luz. Só existe sombra porque existe luz. O que é a sombra? Se não um anteparo entre a luz e você. Então, cabe o que a gente? Tirar o anteparo do meio do caminho. A própria sombra precisa da luz para existir. Então, quando Jesus fala, deixe brilhar a vossa luz, não é que nós vamos criar, nós já temos essa luz. E o que é que nós estamos fazendo com ela? Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade da terra. A gente sabe que determinadas plantinhas, se você tiver, quando ele fala em solo pedregoso, é porque tem areia já ali, uma certa mobilidade. É que nem, eu gosto de usar o exemplo do coentro, porque coentro é uma raiz rasa, né? Qualquer coisinha ela já nasce. Mas nasce rápido, mas em compensação, qualquer vento consegue tirá-la também. Então, é interessante que o que solo é esse? Se nós pensarmos na questão dos solos, é como se fosse a nossa história evolutiva. O primeiro solo, aquele solo à margem, duro, batido, éramos nós ainda o quê? Com aquele coração. Como é que eu faço para abrir caminho numa pedra? Tem que ser pancada. Tem que ser força bruta. Então, às vezes, quando o coração está muito duro, não tem outra. Vai ter que ser força bruta, dinamite, marreta. Aí você começa a ficar pedregoso. Aí você já não precisa de uma força tão bruta, não é? Então, esse solo aí já dá para plantar, só que como ele ainda é raso, ou seja, como ele ainda não tem a capacidade de fazer aquela raiz profunda, qualquer intempérie em volta, qualquer crítica, vamos pensar assim, quando nós estamos com problemas, pessoas para apontá-los, é assim. Quando nós começamos a querer sair do problema, pessoas para dizer que não dá certo, também é assim. Que pessoas são essas? São pessoas que têm mais problemas do que nós, mas não têm a mesma coragem do que nós, que é o quê? Enfrentar a própria sombra. Aí é nesse momento que, se nós não tivermos força moral, a palavra é essa, força moral, para seguir a caminhada de ouvidos moucos ao que vão falar, porque por mais que queiram me atrapalhar, quem decide o passo sou eu. Quem decide o passo sou eu. E nós não podemos deixar de ter em mente o quê? Que existe um grande condutor, que é Jesus. Digo de coração aberto e sem medo, não existe luz maior do que a dele. Não existe força que se diga trevosa que possa superá-la. Não existe. Não existe. Então, esse segundo solo já somos nós aí calejados pela dor. Porque, infelizmente, muitos de nós não é obrigado. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. A dor, ela não é o caminho principal. Ela eventualmente vai acontecer porque nós erramos. Mas a dor, ela não precisa ser a principal rua que você anda. Mas tem gente que precisa. Então, você vai abrir uma clareira no meio de uma matagal, você pega aqueles troncos centenários, tem que ter força bruta para sair dali. Então, com o passar do tempo, nós vamos o quê? Vamos nos calejando, a dor. Chega uma hora, não tem aquele ditado, água mole em pedra dura, chega uma hora que nós cansamos. Até fazer o mal cansa uma hora. Vai chegar uma hora que nós vamos olhar para os lados e vamos dizer que não valeu de nada. Pensemos. Vamos pensar como espírito desencarnado. Às vezes nós nos fixamos numa pessoa que nos faz mal. Um espírito que me fez mal. Quantos bilhões de espíritos existem só na Terra? Só na Terra. Será que um único ser vale toda a minha energia? Quantos existem só na Terra? Bilhões de espíritos.
a eu passar milênios numa perseguição por causa de orgulho ferido. Estou falando só da terra. Imagina que nós não temos aí afora. Aí nós olhamos e, não valeu de nada. Por quê? Porque talvez, não existe, meus amigos, não existe ninguém que seja totalmente vítima e menos ainda totalmente algoz. Por isso que nós precisamos nos colocar dentro das nossas possibilidades como semeador. Porque às vezes aquele que pratica o mal, é porque talvez ele ainda não tenha ouvido claramente alguém fazendo um bem. Como os Espíritos nos falam. Não fazer um mal não é fazer um bem. Eu simplesmente não fazer um mal e deixar um espaço aberto ali, alguém pode chegar e fazer o que quiser. Então, nós não precisamos passar por essa fieira por muito tempo. Aí ele continua dizendo assim, ainda sobre o solo pedregoso. Raiando o sol foi crestada e por não ter raiz ressecou-se. Raiz, essa é uma palavra muito importante aqui pra gente. Nós precisamos criar raiz. Não é raiz na casa espírita, não é raiz numa igreja católica, não é raiz num templo budista. É raiz no trabalho do bem. É raiz nas leis de Deus. A raiz é essa. Nós precisamos, nosso espírito precisa criar raiz no caminho do bem. Não importa como, por onde, que rua eu vou seguir. Não importa. Quando se trata de fazer o bem, se aquela estrada leva a ela é válida. Mas nós temos que criar raiz nisso. Não é raiz na lamentação, não é raiz na dúvida, não é raiz, nós não temos mais tempo para isso. Vão continuar desencarnando pessoas por Covid, por acidentes, por problemas de coração, por acidentes coletivos, vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Mas o problema não é perder um corpo, o problema é desencarnar, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu perco meu corpo, quantos e quantos perderam o corpo, mas não desencarnaram ainda? Como assim, Vitor? Ora, eu como espírito fora da carne, ao permanecer na perseguição do mal, eu estou encarnado. Eu estou materializado. Então, às vezes, nós ficamos com medo de perder um corpo, mas temos medo de perder o corpo e não desencarnar. Porque o desencarne tem que começar aqui, na carne. Não é dar pouco valor às coisas, não é achar que nada, então eu vou ser zen, paz e amor. Paz e amor, sim. Só que não é desdenhar das coisas da matéria, é saber que ela não é finalidade, sim, um meio. Então é muito importante que nós pensemos nisso. Perder um corpo não é desencarnar. Muitos estão preocupados, se eu falecer por conta da Covid, se eu não desencarnar, esse é o problema. Esse é o grande problema. E o pior ainda, quantos e quantos estão indo sem mínima noção de espiritualidade, de eternidade, totalmente perdidos, sem saber o que está acontecendo. Então nós somos semeadores, sim. Não estou dizendo que nós vamos chegar nas esquinas e chegar com o livro dos Espíritos, reencarnação, não é isso. Nós temos que fazer isso na nossa vida, principalmente diante dos nossos problemas. Porque se reconhece o verdadeiro espírita pela sua insistência em quê? Em se melhorar. Porque não tenha dúvida, não há esse que ao nos ver correndo atrás para nos corrigir, para ficar de pé, que não vai, até o coração mais duro vai ficar assim, não, tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente aí. Então nós precisamos ser sim esses semeadores, essas cartas vivas, e criar profundidade, porque ele continua a parábola assim: outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Veja, quem já viu a planta espinheiro sabe que espinheiro já tem uma raiz mais profunda, até porque é uma planta mais dura, tem uma raiz mais profunda. Então já é um solo que se permite a quê? Já é um solo que se permite a
bons plantios. Só que, o que ele está nos dizendo aqui? Invigilância. Porque o fato de eu já estar calejado, é aquela pessoa, nós poderíamos dizer o quê? Esse solo seríamos nós, naquela condição, em cima do muro. Eu nem estou lá embaixo, mas também não estou lá em cima. Eu posso estar aqui, eu posso estar ali. Então, é aquela coisa, eu estou em cima do muro, eu estou vendo lá, eu tenho um chão bem fértil, aí eu deixo crescer um matinho, aí depois começa a crescer umas ervas. Eu tinha ali uma plantinha, uma roseira bonita, mas acabou que o mato está tomando conta em volta. Ou seja, eu já possuo a palavra, mas eu não possuo o entendimento da palavra. Isso é muito importante aqui, que decorar um livro não é regeneração. Eu posso saber toda a codificação na minha cabeça. Se isso não for fruto na minha vida, pode queimar. Tudo. É lixo. A palavra é essa, lixo. São livros lixo. Se não tiver fruto na minha vida, não são absolutamente nada. Então é aquela coisa, não adianta, e ainda é pior. Ainda é pior porque eu vou errar não por ignorância. Eu vou errar sabendo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eu já... Lógico, é melhor ser um solo com espinho do que um solo pedregoso? Claro. É melhor ser um solo pedregoso do que um solo à beira da estrada? Com certeza. Mas alguém aqui, em sã consciência, encarnado ou desencarnado, bate no peito e diz assim, eu gosto de sofrer. Eu acho pouco provável que até o mais assíduo no mal diga que sim. Ter satisfação em fazer o mal não é ser feliz. Satisfação não é felicidade. Eu sou satisfeito. Isso não é felicidade. E a felicidade existe sim. Felicidade se chama paz de consciência. E paz de consciência nós só adquirimos quando nós temos Deus no nosso coração. Aí nós lembramos de Jesus novamente. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Não existe credo religioso nesse planeta que não passe por Jesus. Porque todas as mensagens divinas vieram dele. Podem dizer o que for. Buda, Zoroastro, não importa. São todos emissários de Jesus. Como somos humanos, ainda filtros mal feitos, cada um coloca do seu jeito. Por isso que vieram o quê? Vieram os espíritos em pessoa. O espiritismo não é uma religião criada pelo homem. Por isso que nós dizemos espiritismo, o espiritismo, a doutrina, não o movimento espírita. Tem uma diferença. A doutrina espírita, ela é pura, porque são os ensinamentos dos espíritos elevados. O movimento espírita é reflexo de quem está encarnado. Então, do mesmo jeito que nós não podemos chegar a dizer assim, o movimento católico é assim, o movimento evangélico... Não. Todos nós temos prós e contras. A mensagem vem de um único ponto. Se houve equívoco na interpretação, não é a mensagem. Somos nós. Então, a mensagem do Cristo, ela é pura. Nós que deturpamos ela. Então, nós chegamos a um ponto em que lembremos de Jesus. Toda planta que meu pai não plantou, ela vai ser arrancada. Que de preferência que seja arrancada por nós, com consciência. Porque se nós formos esperar a ceifa de fora, vai doer. Nós não precisamos sofrer para aprender. Nós não precisamos sofrer para aprender. E eu digo isso com a pouca experiência que eu tenho em sala de aula. Faz 12 anos que eu dou aula. Não é necessário sofrer para aprender. E eu ministro aula de disciplina que normalmente as pessoas não gostam, que é física. Não é necessário sofrer. O aprendizado, ele é um conjunto. Cada um assimila da sua maneira, de acordo com o que você já tem dentro de si. Então nós precisamos entender isso. O que nós não podemos é estacionar e achar que
Ah, mas Jesus prometeu que vai vir. Aí eu pergunto, e ele foi? Porque na hora que eu espero ele voltar, é porque ele foi embora. Eu espero fulano voltar. Jesus não foi embora. O corpo dele é que não existe mais. O corpo é que não existe mais. Mas Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para ir embora. Ele veio para ficar de vez. Ele se fez conhecido. Isso aí já aconteceu. Jesus, a volta de Jesus agora é dentro de cada um. É dentro do coração e da mente de cada um. Então, nós precisamos chegar nesse último solo, que ele diz assim: outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto. Veja que interessante, Jesus é fantástico, fantástico. Outra parte caiu na terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Veja, terra boa não é a terra que está... É só deixar aí o que acontece. Teve terra boa que dava só 30%, teve terra boa que dava 60%, teve terra boa que dava 100%. Ou seja, como ele nos dizer assim, voltando a Jesus, se o meu pai não parou de trabalhar, por que eu vou parar de trabalhar? Jesus. Então, por mais que eu já me sinta terra boa, e vamos ter a consciência, com todo respeito a nós todos aqui, nós não somos essa terra boa ainda. Se tiver algum espírito puro encarnado, peço perdão, mas nós não somos dessa terra boa ainda. Alguns vão render mais do que outros. É que nem nós pensávamos assim. Uma turma acaba de concluir um curso qualquer. Sei lá, acabou de concluir um curso de engenharia. Todo mundo está apto a ser engenheiro. Todos vão ser igualmente bons? Não. Então, dentro daqueles que teoricamente estão habilitados, cada um vai ter sua especificidade, uns vão ter melhor rendimento do que outros. Então, é como ele vai nos dizer assim: quando eu chegar nessa terra boa, o trabalho não acabou. Porque aí às vezes nós podemos pensar, quando nós pensamos como espírito ainda muito, muito imperfeito, mas deve ser muito chata a vida de um espírito puro. Não tem o que fazer. Ora, não tem o que fazer. Quanto mais nós nos elevamos, fazer o bem não é que seja algo que nós temos na cabeça que eu preciso fazer. Fazer o bem é algo que é natural. Você passa a viver para isso. É involuntário, é natural. Então, no final das contas, a escada da evolução é ser naturalmente o bem vivo. Naturalmente. Porque quando nós pensamos muito para fazer algo, nós nunca fazemos. Quando eu ainda tenho que pensar, e nós todos pensamos ainda, quando nós temos ainda que pensar para fazer o bem, nós estamos muito longe ainda. Nós temos que pensar para não fazer o mal. Não tem, lógico, temos que entender que fazer o bem aqui não é sair e colocar o peito no meio de qualquer coisa, não é isso. Daí a questão da vigilância e do autoconhecimento. Saber que se eu tenho uma certa situação que eu posso contribuir, eu não penso se eu vou fazer isso agora ou depois. Se eu posso fazer, eu faço. Porque talvez esse depois não exista mais. Talvez a pessoa vire a esquina, pelo fato de não ter sido auxiliado, tropeça e cai de vez. Então não tem isso, sabe? Talvez eu vou pensar amanhã, talvez esse amanhã não exista nesse sentido. Talvez ele não exista. Então quando ele nos fala, aí ele termina: quem tem ouvidos, ouça. Aí nós pensamos, mas Jesus era cego, não estava vendo que todo mundo tinha ouvidos? Ele não diz quem tem orelhas, ouça, ele diz quem tem ouvidos. Quem tem a capacidade de codificar o som. E não é no corpo físico, é no espírito. Há quanto tempo nós estamos mortos a isso? Há quanto tempo nós estamos mortos a isso? É interessante que a última questão do Livro dos Espíritos é muito interessante, que a forma como ele termina o livro, que é uma mensagem assinada por São Luís, a pergunta é curtinha, mas ela é muito rica. Ela diz assim:
Ele pergunta: poderá jamais, veja só, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Sejamos sinceros, nós hoje, mesmo frequentando casas espíritas, a doutrina espírita, nós temos essa dúvida. Pode ser que nós não expressemos, mas tem certas situações que nós vemos, por exemplo, que nós mais estamos vendo aí hoje em dia, infelizmente, jornal noticiando, mãe matando filho recém-nascido, filho matando o pai. Está acontecendo. Em meio à pandemia aí, inclusive. Aí, quem nunca se questionou? Eita, e esse reino, hein? Jesus prometeu e tal. Olha só a pergunta. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Vou ler só um pedaço da resposta. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Veja, quando vierem habitar, os bons predominarem. Alguém, então quer dizer que vai ter que vir espírito lá de fora. Não, nós aqui vamos ter que nos mudar a estação. E esse bem habitar é primeiro dentro de cada um. Então, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Aí lá no final, São Luís termina assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade. Veja, não é boa vontade e fé. Porque não existe boa vontade sem fé. É fé e boa vontade. Duvido alguém ter boa vontade se não tiver fé antes. Não existe. Boa vontade é filho da fé. Todos vós, homens de fé, logo, de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, meus irmãos, lembremos de Jesus. Não vai haver uma vírgula e um J nada passará enquanto tudo estiver no seu devido lugar. Então, se nós já estamos aqui dispostos a ouvir essa mensagem, então que nós possamos ser esse semeador. Aí sim, esse reino primeiro vai existir dentro de nós. Quando existir dentro de nós, vai começar a existir no mundo lá fora que nós queremos. Não vai ter nenhuma mágica, não vai descer um anjo e dizer assim: a cura da Covid é essa. A maior cura que nós precisamos ter é do egoísmo. Isso aí não tem vacina aqui. Isso é consciência. Nós, quando estávamos ali dentro, nos concentrando, nós abrimos a esmo aqui. Eu acho que vale a pena nós fecharmos com essa mensagem, que ela é bem pertinente, se vocês me permitirem rápido. É do livro Pão Nosso, ele diz assim: o Senhor dá sempre. Uma passagem de Lucas que diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Aí Emmanuel comenta: um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com o recurso da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege o plantio útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de lutas planetárias,
Acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu, veja, o socorro inicial do céu, nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Muita paz a todos. Agradecidos a Vitor por essa mensagem que nos acalenta e também nos dá um caminhar diferente e muita reflexão para toda a nossa semana. Então vamos continuar nesse clima de paz e de luz e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, e vamos mentalmente, cada um, fazer a sua prece, mas vamos buscar cada vez mais a paz para os nossos corações. Jesus, mestre amigo, eis-nos aqui agradecidos pelo nosso caminhar, agradecidos porque estamos aqui todos juntos, na presença Tua e dos benfeitores espirituais. Envolve-nos, ó Mestre, com Teu amor infinito, para que possamos cada vez mais trilhar o caminho do bem, o caminho da paz. Envolve-nos, ó Mestre, para que tenhamos um ano com menos dificuldades, que possamos entender que todas essas passagens dificultosas são apenas alicerce para o nosso crescimento. Ajuda-nos, cada um de nós, as nossas famílias aqui por nós representados, aos nossos amigos, aos nossos parentes e também aqueles que se dizem nossos inimigos. Envolve também, ó Jesus, nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, estão nos presídios, estão nas ruas, desamparados de tudo, apenas amparados por Ti. Que o Teu amor infinito nos ampare a todos e fica conosco hoje e sempre, Jesus.